Paulo Figueiredo está fazendo mimimi por não ganhar esmola dos bilionários da direita. É isso mesmo. O cara que vive de atacar e ameaçar a família dos ministros do Supremo Tribunal Federal está chateado porque o golpe não paga bem. Vamos ver essa choradeira toda agora no plantão do Meteoro. Chore se você chorou, Bruna Bufara. Choram-se as rosas. Paulo Figueiredo está chateado. Conta pra gente. Eu fico tão triste, Lúcio, quando meus amigos bilionários não pagam a minha conta de luz. Vamos lá, gente. Será que esse chororô veio do nada? Olha aí, ó. Vamos pro Poder 360. O que tá acontecendo, gente? Depois de ali, ó, 8 meses, o Alexandre de Moraes decidiu pedir ajuda para os Estados Unidos para notificar o Paulinho Figueiredo. Olha só, gente. O ministro Xandão determinou nesta quinta-feira... Não, ontem, quinta-feira, 23 de outubro, que o jornalista e empresário Paulo Figueiredo seja notificado por carta rogatória sobre a denúncia contra ele por tentativa de golpe de Estado. Aí, assim, ele tem 15 dias para apresentar a defesa prévia. Figueiredo é um dos 34 denunciados pela PGR no processo que culmina com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos e que vem dificultando a notificação dele. O que é a carta rogatória? É um instrumento de cooperação jurídica internacional. Por meio dessa carta, um tribunal de um país, no caso o Brasil, solicita a outro, os Estados Unidos, que realize este ato processual no território americano, porque o Brasil não tem jurisdição para agir fora do Brasil. Diz a carta: determino para a apresentação de defesa prévia no prazo de 15 dias a notificação por carta rogatória de Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, ficando suspenso a prescrição até sua efetivação. Decide Moraes. No documento, Moraes argumenta por que determina a suspensão da prescrição. Disse que a prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. Segundo o ministro, a notificação por carta rogatória não apresenta qualquer inércia estatal, mas, o contrário, efetivamente, a atuação diligente do Poder Judiciário. Ao apresentar a denúncia em fevereiro, PGR dividiu a acusação em 5 núcleos. Figueiredo é o único integrante do 5º núcleo. Apesar do conteúdo da denúncia estar relacionado ao núcleo 4 de desinformação, ele foi tratado de maneira separada porque mora no exterior, e aí isso dificulta a notificação do Figueiredo. Então, pessoal, o Figueiredo, lembrando, é acusado de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Faz 8 meses que o caso dele estava parado, porque a PGR disse que não tinha conseguido notificar ele por não ter encontrado o endereço dele nos Estados Unidos. O Moraes concordou em notificar ele por edital, não teve resposta da defesa. Em março, o ministro pediu para a Defensoria Pública da União para representar o Paulo. Aí, em abril, pediu a suspensão do processo por falta de resposta. Em junho, Moraes nega o pedido, afirmando como inequívoca a ciência da acusação. O ministro usa os vídeos do Figueiredo nas redes sociais para embasar que ele sabia. A Defensoria entra com recurso, alega que os breves comentários de Figueiredo possam ter feito sobre a denúncia não indica que ele teria conhecimento da acusação. A defesa solicitou, por fim, notificação de Figueiredo por carta rogatória, o que foi aceito por Moraes, que é o que está acontecendo agora. E aí, vamos lá pro vídeo, Lúcio. Ai. Pobrezinho dele. Coitado. Nosso mais enorme, sinto muito. Os empresários do Brasil são covardes. As pessoas veem o que a gente está passando aqui nos Estados Unidos e elas... eu tô falando de gente bilionária, não tô falando de você que tá mais ou menos aí andando de carro importado, mora num apartamento bacana na Barra da Tijuca ou em Pinheiros. Tô falando de você. Eu tô falando de nego bilionário que olha o que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos, veem que é necessário uma quantidade colossal de recursos para fazer o que a gente está fazendo aqui, e o sujeito tem medo de me mandar uma mensagem de WhatsApp. O sujeito tem medo de pegar um avião para me encontrar nos Estados Unidos. Não, eu queria poder ajudar. Todo mundo quer muito ajudar. Muito. É uma coisa assim impressionante. Todo mundo quer muito ajudar. Mas morre Quem de é todo medo. mundo?
Pois é, né? Dá nome aos bois aí. Quem são os bilionários que querem ajudar, Paulo Figueiredo? Diga aí. Conta pra gente. Só por curiosidade. E aí ninguém ajuda. Ninguém. Então, é assim, tirando praticamente ninguém. E há meios de ajudar sem ninguém saber. É que o grau de covardia do cara é muito grande. Então, você compara isso com o caso, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, onde você olha os empresários ajudando o Trump ferrado e o tamanho da rede que surgiu para ajudar o presidente Trump. Peraí, ele tá se comparando com o presidente dos Estados Unidos. Sim. O nível de megalomania, né? Minha nossa. Pessoas que alguns se sacrificaram, se ferraram, mas assim, o tamanho dessas pessoas, obviamente, hoje estão sendo recompensadas. Mas o tamanho dessas pessoas, e aí você fala assim, pô, é por isso que um país vinga e o outro país não vinga. É por isso que a situação do Brasil é uma das piores. Então Porque você pega bilionário não a te dá mídia dinheiro? americana, pega o Daily Wire, virou uma corporação faturando centenas de milhões de dólares. Estão com a meta de ter um revenue de 1 bilhão. Você pega o próprio Steven Crowder, que eu falei, você pega as redes, o quanto que elas prosperam, e pega no Brasil, é o coitado Paulo Figueiredo pedindo aqui para falar para você assinar com $5, usando o cupom da descrição, não sei o quê, e olhe lá. E não conseguindo fechar as contas. Ai, que peninha. Não, ai que peninha. Quem é todo mundo que tá querendo te ajudar, Paulo Figueiredo? Acho que esse vídeo é maravilhoso, porque esse vídeo mostra que ele está sendo apoiado por outras pessoas, pelo empresariado. Quem é esse empresariado brasileiro que está pagando Paulo Figueiredo? Ou que pagou o Paulo Figueiredo? Precisamos saber, e o ministro Alexandre de Moraes também precisa, né? Ministro Alexandre de Moraes precisa cuidar disso. Né, ministro? Olha aí, ó. Tem mais gente que pode responder por algumas coisas aí. Teve um comentário muito bom aqui, ó. Alemã, salva o meu pai, salva o meu pai. Não, e gente, Paulo Figueiredo que está aí postando este vídeo de chororô, depois aí de sair as notícias, né, de que os Estados Unidos vai notificar ele. E, gente, Paulo Figueiredo que já postou vários tweets, inclusive ameaçando os filhos do Alexandre de Moraes. Olha lá, ó. Ele postou lá em setembro. Uma coisa que talvez as pessoas desconheçam é que há mais do que base jurídica suficiente para a extensão da Magnitsky aos 3 filhos de Alexandre, Alexandre Júnior, Juliana e Gabriela. Os 3 sócios do Instituto Lex, 25% cada, e também do Barcy de Moraes Advogados, foram mapeados, mas ainda não sancionados. Talvez porque os Estados Unidos tenham entendido que é bom haver etapas para escalonamento das retaliações. Gente, ele ainda estava ameaçando estender a Lei Magnitsky a sócios e aos filhos do Moraes. O cara não para. E a gente tem que lembrar também, né? A Fórum sempre faz isso muito bem. Toda a matéria da Fórum, a Fórum coloca ali Paulo Figueiredo, neto do último ditador do Brasil. Paulo Figueiredo gente, que já foi sócio de Trump em negócios passados. Assim, quem é esse empresariado brasileiro que estava financiando Paulo Figueiredo? Essa é a parte mais interessante do vídeo pra mim. Eu fico triste por ele, Lúcio, que ele não tá conseguindo fechar as contas e tá tendo que pedir ali $5, que nem a gente, né? Inclusive, né, Lúcio? Superchat? Ajuda. Né? A gente não tem bilionários no nosso lado. Se algum bilionário quiser mandar dinheiro pra gente, mas eu acho muito difícil, tá? Acho muito difícil. Tem uma reportagem da agência pública, Bru, se você me permite, eu gostaria muito de mostrar aqui para nós, porque complementa para a gente lembrar quem é Paulo Figueiredo, né? Olha só, a Justiça dos Estados Unidos liga Paulo Figueiredo a esquema de fraude de bilionário. Isso agosto de 2025, tá? Vou trazer para vocês essa parte aqui, ó. Enquanto isso, na Justiça dos Estados Unidos, uma empresa do neto do ditador João Figueiredo é objeto de apuração com base no Código de Falências e na Lei de Dívidas e Créditos de Nova York. A ação é relacionada a um caso de falência que busca recuperar transferências que teriam sido parte de uma fraude bilionária liderada por um trumpista, o magnata chinês Miles Guo. Ele foi condenado por 9 crimes, entre eles lavagem de dinheiro e organização criminosa.
autoexilado nos Estados Unidos desde 2015, Guo, também conhecido como Guo Weng, Ho Wang Kwong e Miles Kwok, foi colaborador e financiador de Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump e aliado da família Bolsonaro. Falamos do Steve Bannon em outro corte aqui recente também. Então você vê que o Paulo Figueiredo ele está, né, misturado com essa galera. O pedido de apuração da justiça americana afirma que o pagamento de $140 mil, cerca de 770 mil reais, à empresa de Figueiredo International Treasure Group, registrada na Flórida desde 2017, foi uma transferência fraudulenta. As informações constam em processo que tramita desde fevereiro de 2024 no Tribunal de Falências do Distrito de Connecticut, ao qual a agência pública e o Mother Jones tiveram acesso. O documento aponta que a transferência teria sido feita por uma das empresas de fachada do chinês, a HCHK Technologies Inc. Essa transferência foi, na verdade, fraudulenta porque o devedor a efetuou como parte do seu jogo de fachada e foi feita com a intenção de dificultar, atrasar ou fraudar credores do devedor, diz o processo. Talvez, Bruna, talvez seja por isso que o Paulo Figueiredo não vai receber mais dinheiro de bilionário. Acho que ele não tá com um nome muito limpo na praça não, viu? Não, e outra coisa também, né, Lúcio? Isso mostra o que a gente estava falando no outro corte, que é a organização da extrema-direita global. Então, elas estão ali aliadas não só politicamente, mas no financiamento também. Todo mundo tem ali um troquinho para cada um. E o que ele fala também muito bem no vídeo dele é a consciência de classe, né, Lúcio? Você aí, querido, no seu bid, você não é rico? Donos de HB20, de BYD, enfim, Jeep Renegade, você não é o super rico. Super rico é o bilionário que tá pagando o Paulo Figueiredo, que agora, Alexandre de Moraes, a gente quer saber. Quem é? E com essa pergunta a gente fica por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.